Graça e paz, amados. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, cujo título é necessário suportar as dores que a caminhada nos traz. Atos, capítulo de número 6, o versículo de número 3, que diz assim: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Queridos, nós sabemos que a caminhada com Cristo, ela nos traz algumas dores, alguns sofrimentos esses ditos pelo próprio Jesus. Em João capítulo 16, versículo de número 33, o Senhor disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se Jesus estivesse nos dizendo: se vocês permanecerem em mim, vocês também vencerão o mundo. Em João capítulo 15, versículo 5, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. No mesmo capítulo de João 15, versículo 7, o Senhor Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Ou seja, Jesus está dizendo que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, certamente nós passaremos por situações difíceis, momentos difíceis. No entanto, nós teremos a vitória porque Jesus nos garante isso. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 12, Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, mas aquele, porém, que permanecesse firme até o fim, esse seria salvo. Os versículos 12 e 13 do capítulo 24 de Mateus nos falam sobre isso. Então, nós estamos vendo aqui, em Atos capítulo 6, que houve uma época em que a igreja primitiva, ela cresceu bastante. E havia um grupo de judeu que não tinha sido criado em Israel e que estava se queixando dos demais irmãos por conta de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária que havia na igreja primitiva. Eu acho isso lindo, irmãos, quando eu olho para Atos dos Apóstolos e que eu vejo que a Bíblia diz que no meio da igreja não haviam pessoas necessitadas. Eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. E aí a Bíblia diz então que eles se queixaram de que as suas viúvas estavam sendo esquecidas. Os 12 apóstolos então disseram aos irmãos que não estava certo eles cuidarem da distribuição de dinheiro, da distribuição diária que havia. E eles precisavam continuar se dedicando ao jejum, à oração e a anunciar a palavra do Senhor. Por isso eles sugeriram que fossem escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que eles pudessem então outorgar a esses homens a responsabilidade de cuidarem deste departamento. E a Bíblia diz então que os irmãos aceitaram a proposta, aceitaram então aquilo que os 12 apóstolos haviam proposto à igreja. E entre esses homens foi escolhido um homem chamado Estevão, um homem cheio de sabedoria. Queridos, e aqui eu começo a meditar sobre os sofrimentos que a caminhada nos traz. Eu meditando nessa palavra, eu fiquei imaginando como era a vida de Estevão, como era a vida dos outros irmãos que foram escolhidos para exercerem o diaconato na igreja primitiva. Porque a Bíblia vai dizer que depois que Estevão é escolhido como um desses homens, a Bíblia diz que alguns judeus se levantaram contra Estevão e começaram a acusar Estevão, começaram a caluniar Estevão, e a Bíblia diz que em todas as discussões que eles tinham com Estevão, Estevão ganhava todas, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E não contente com isso, esses homens então que começaram a perseguir Estevão, resolveram pagar algumas testemunhas para se levantar contra Estevão, com mentiras, com calúnias. E eu fico imaginando, Estevão, antes desse chamado,
tendo uma vida tranquila, sendo um cristão comum, digamos assim, indo para a igreja, congregando. E Estevão agora, ele começa a ser perseguido, depois que ele recebe o chamado do Senhor. Quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos preocupações em lutar contra o diabo, porque na verdade nós já estávamos do lado dele, nós estávamos servindo a ele. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós recebemos o chamado de Deus, o diabo começa a se levantar contra nós. É como se nós estivéssemos comprando dentro de uma briga, dentro de uma guerra, e dentro desta guerra nós agora fizemos uma escolha de estar ao lado de Cristo, que com certeza é o lado correto onde nós precisamos estar. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, sobre Jesus dizendo sobre o caminho estreito e a porta apertada, o caminho largo e a porta espaçosa, a porta larga e o caminho espaçoso. Jesus disse que o caminho estreito é o que leva à salvação, porém o caminho largo leva para a perdição. E quando nós aceitamos a Cristo e que nós decidimos então andar no caminho estreito que é Cristo, a Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Quando nós andamos nesse caminho, certamente as trevas se levantam contra nós. Eu lembro-me de que quando eu me converti a Cristo, eu tive que tomar uma decisão, fazer uma escolha, porque o meu pai disse-me que eu deveria escolher entre ele ou Jesus. E eu então escolhi Jesus. Mas isso não foi fácil, irmãos. Não foi fácil porque eu passei lutas grandes. Eu fiquei sem lugar para morar e foi um tempo muito difícil. Até que eu conheci um irmão por nome de João Batista, que decidiu então me levar para sua casa, me discipulou, e hoje eu estou aqui gravando este vídeo. Eu agradeço a Deus e sou muito grato ao Senhor pela vida do João Batista, que decidiu então, naquele momento difícil, me ajudar naquele sofrimento. Estevão, irmãos, ele então sofreu, e ele sofreu calúnias, ele sofreu perseguições, ao ponto de ser apedrejado até a morte. A Bíblia diz que levaram Estevão para fora da cidade e o apedrejaram, o mataram. Estevão, aparentemente, pelo que a Bíblia nos relata aqui, nós vamos ver a história de Estevão apenas depois que ele é chamado para o diaconato. Então saiba de uma coisa, que nós passaremos lutas, dificuldades, sofreremos por amor a Cristo, mas é importante nós suportarmos os sofrimentos que a caminhada nos traz. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 6, aqui no final do capítulo nós vamos ver um homem chamado Saulo, que a Bíblia diz, lá no capítulo 7, no versículo 58, que quando levaram Estevão para matar, a Bíblia diz que deixaram um jovem chamado Saulo cuidando da capa daqueles que estavam apedrejando Estevão, ou seja, cuidando das roupas daqueles que estavam matando Estevão. E certamente Saulo levava uma vida boa, levava uma vida que para ele era algo que ele havia planejado. Saulo era um homem privilegiado, um jovem privilegiado, e receber a tarefa que ele recebeu de assistir à morte de Estevão e de cuidar das roupas daqueles que o matavam, certamente para Saulo foi uma honra, porque esse era o intento do coração dele. A Bíblia diz que Saulo, ele perseguia a igreja, ele matava os irmãos por zelo, porque ele era fariseu. Mas a Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 9, e vocês conhecem a história, Saulo, quando ele vai para Damasco, com carta de recomendação para que ele tivesse direito de prender, de perseguir a igreja. Agora Saulo, ele tem um encontro com Jesus, no capítulo 9 de Atos. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai. E a Bíblia diz que ele fica cego. E a Bíblia diz então que ele é guiado pela mão e é levado para a casa de um homem chamado Judas. E a Bíblia diz que Ananias estava orando e o Espírito Santo disse a Ananias: Ananias,
vá à rua direita, na casa de Judas, e ore por um homem chamado Saulo. Ananias então, com medo, disse: Senhor, eu tenho ouvido falar coisas terríveis sobre esse homem tem perseguido a tua igreja. E o Senhor disse a Ananias que ele havia escolhido Saulo, para que Saulo pudesse trabalhar para o Senhor. E a Bíblia vai dizer no capítulo 9, a partir do versículo 20, que Saulo então, agora já convertido, agora já servindo o Senhor, ele começa a sofrer as perseguições, aqueles que eram seus amigos, aqueles que o honravam, aqueles que estavam do seu lado quando quando Saulo, que depois é chamado de Paulo, ele se converte, ele começa a ser perseguido ao ponto de ter que fugir de uma cidade dentro de um cesto para não ser morto. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele é perseguido, e a Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 22, você vai ver Paulo dizendo os sofrimentos que ele passou, as perseguições, as aflições que ele sofreu. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, quando eu olho ali para aquele texto, Paulo escrevendo e dizendo dos sofrimentos que nós estamos sujeitos a passarmos todos os dias. E quem falou isso? Exatamente Paulo, aquele que perseguia a igreja, mas que quando ele se tornou igreja, quando ele aceitou o chamado do Senhor, ele começou então a sofrer as perseguições, ele começou a sofrer as dores que a caminhada nos traz. No livro de Atos, no capítulo 16, nós vamos ver ali Paulo e Silas apanhando, sofrendo dentro de uma cadeia. Nós vamos ver ainda no capítulo 13 de Atos, capítulo 13, quando nós vemos ali Paulo, ele sendo apedrejado e quase sendo morto. Tudo isso porque ele agora havia se convertido e ele agora havia então aceitado o chamado do Senhor. Eu citei capítulo 13 de Atos, mas é o capítulo 14, tá, queridos? Então Paulo, ele é perseguido, ele começa a sofrer por causa de Cristo. E eu pergunto a você, quando você estava no mundo, quando você estava servindo as trevas, quando você fazia parte do exército do inimigo, porque é assim que acontece. Não existe meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. E quando nós estávamos no mundo, nós estávamos contra Deus. E aquele que nos persegue hoje, ele não nos perseguia antes, porque nós fazíamos parte do seu exército. Então é importante nós suportarmos os sofrimentos que a caminhada nos traz. A Bíblia nos conta histórias de pessoas, como Pedro, por exemplo, que era um pescador, mas quando ele aceita o chamado de Jesus, a Bíblia diz que Pedro, então, a morte de Pedro foi uma morte muito triste. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como o Senhor. Pedro sofreu, como todos os outros apóstolos sofreram, por causa do chamado que eles aceitaram do Senhor. Quando você olha para a história, você vai ver como os apóstolos morreram. Todos tiveram mortes trágicas, mortes tristes, por causa do chamado, por causa dos sofrimentos que a caminhada nos traz. A Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 40 e 41, a Bíblia relata os apóstolos sofrendo, sendo chicoteados por pregar o Evangelho, por fazer a vontade de Deus. Queridos, eu gostaria de incentivar você que está assistindo esse vídeo, não desista por causa dos sofrimentos, não desista por causa das calúnias, não desista por causa das perseguições, não desista por causa das rejeições, dos abandonos. Precisamos perseverar até o fim. Quando eu olho para o livro de Esther e eu vejo a história de Mardoqueu, a Bíblia diz que Mardoqueu levava uma vida tranquila, até que ele decide obedecer a Deus. Ele decide adorar somente ao Senhor. Ele decide se prostrar apenas diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que o rei, ele então assina um decreto. E neste decreto as pessoas são obrigadas a se prostrar diante de Amã. Mas Mardoqueu disse, não, eu não me prostrarei diante de Amã. E por causa disso, não apenas Mardoqueu, mas todo o povo de Deus recebeu uma sentença de morte.
Queridos, saiba de uma coisa, Satanás, ele pode nos perseguir, ele pode até mesmo perseguir a nossa família, quem nós amamos, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir da caminhada por causa dos sofrimentos que a vida nos traz, que a caminhada nos traz, porque Jesus disse ao vencedor em Apocalipse capítulo 20, capítulo 3, versículo 21, ao vencedor dar-lhe-ei o direito de se assentar ao meu lado, como eu estou assentado com o meu Pai. Queridos, é importante nós perseverarmos, é importante nós não desistirmos. Quando eu olho para a vida de Daniel, para a vida dos 3 amigos de Daniel, porque a Bíblia diz que quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles receberam novos nomes, mas os nomes originais deles eram Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A Bíblia diz que Ananias, Misael e Azarias, eles foram jogados dentro de uma fornalha. Tudo isso porque eles decidiram fazer a vontade de Deus. Tudo isso porque eles decidiram ser fiéis a Deus. No capítulo 3 de Daniel você acompanha isso. No capítulo 6 de Daniel você vai ver Daniel sendo jogado na cova dos leões. Também porque Daniel, ele fez um propósito de ser fiel ao Senhor e de não se contaminar com o mundo. Queridos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos o chamado do Senhor, certamente nós somos perseguidos, nós passamos lutas, passamos dificuldades, mas é importante nós perseverarmos, é importante nós não desistirmos, porque se nós desistirmos, nós não teremos o privilégio de ouvir o que Jesus vai nos dizer. Vinde benditos do meu Pai. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você e de dizer a você: não desista, não desista. Continue firme na caminhada com Cristo. Continue firme porque Jesus disse que está preparando a nossa morada. Lá em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está preparando a nossa morada, mas nós só iremos para lá se nós não desistirmos, se nós perseverarmos, se nós não nos entregarmos diante das aflições, diante das perseguições, diante dos sofrimentos que a caminhada nos traz. Nós precisamos permanecer firmes até o fim. Eu gostaria de encerrar essa mensagem dizendo a você que muitas vezes você poderá passar problemas, você poderá ser perseguido até mesmo pelos seus familiares. A Bíblia diz, no livro de Marcos, no capítulo 6, que Jesus não pôde fazer milagres, não pôde fazer muitas coisas em Nazaré, porque ele morava, ele foi criado ali, e ali todo o povo conhecia ele. E o povo então disse: não é este o carpinteiro, filho de José e Maria? Não vivem também aqui as suas irmãs? Não são os seus irmãos José, Tiago, Simão e Judas? E Jesus diz que um profeta não tem honra na sua casa. O profeta é respeitado em muitos lugares, mas entre os seus parentes, no meio dos seus parentes, na sua terra, muitas vezes ele não é honrado, ele não é ouvido. Então, você que está passando problema, você que tenta falar de Jesus para a sua família, e você é rejeitado, você é perseguido, você é caluniado muitas vezes por ser cristão, eu quero dizer para você: não desista, continue. Porque só vai herdar o reino de Deus aquele que perseverar até o fim. Aquele que de fato ficar firme até o fim. Eu gostaria de orar por você. Você que está assistindo esse vídeo. Você que está passando lutas. Você que está passando dificuldade. Você que está sofrendo. Saiba de uma coisa. Queridos, nós estamos ouvindo um evangelho hoje que diz que o crente não sofre. Um evangelho onde muitos dizem assim: se você está sofrendo, você está em pecado. Muitos dizem assim: sofrer não é para crente. O crente, ele tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário, ele tem que ser rico. Queridos, quem diz isso não conhece a palavra. Quem diz isso não conhece a palavra. Porque o nosso próprio Deus, Jesus, ele sofreu na cruz. Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi caluniado. Jesus foi espancado. Ele sofreu morte, e morte de cruz.
Se ele sofreu, nós também sofreremos. Nós não somos melhores do que Jesus. Nós não somos melhores do que os seus discípulos que foram escolhidos por ele para estarem com ele durante o tempo em que ele viveu aqui no mundo como homem. Então, se alguém diz para você que você está sofrendo porque você está em pecado, e você não está em pecado, você está bem com Deus, saiba de uma coisa, é necessário suportar os sofrimentos que a caminhada nos traz. Eu quero orar por você nesse momento. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, todas as pessoas que estão vendo este vídeo nesse momento. Pai, ajuda, meu Senhor da glória, cada irmão, cada irmã, Senhor, que porventura está sofrendo por amor à Tua palavra, por amor ao Senhor. É necessário nós perseverarmos, Pai, nós vencermos, ó Pai. É necessário nós suportarmos os sofrimentos que a caminhada nos traz. Pai, nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a vencer o pecado a cada dia, para que nós possamos estar, Senhor, ouvindo de Ti, vinde benditos do meu Pai. Que Deus em Cristo nos abençoe e que todos possamos permanecer firmes até o fim, a fim de que sejamos salvos e ouçamos o Senhor nos dizer, vinde benditos do meu Pai. Que Deus seja louvado.